Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam a comprovação daquele do qual não se vê. Nós temos que, o Senhor nos concede o dom de ensino, ensinar. A palavra diz, assim como alguns pelo mesmo Espírito apropriam da chave da sabedoria, outros pelo mesmo Espírito não alcançam o entendimento, que é desviar do mal, onde ele diz que acabam naufragando na fé por não perseverar nas boas obras, aonde pela incredulidade ele é podado da fé, se naufraga na fé, se afunda, assim como lembrai-vos de Jonas, que ali, fugindo do chamado, estava num barco com marinheiros que cultuavam outros deuses. A fé é o resultado das boas práticas, das boas obras, onde ninguém, na verdade, cada um tem a sua capacidade de produzir como alcançar a fé. Nem todos iriam produzir o mesmo tanto, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque é através de Jesus Cristo. Ainda que alguns digam que têm fé, mas não têm o Senhor Jesus Cristo, segundo o paganismo, estão sobre a ira e indignação do Senhor, ainda mais para aqueles que ensinam doutrinas meramente humanas, elementos cerimoniais, que não seja segundo o Espírito de Cristo, porque aonde há o Espírito de Cristo há liberdade. Ninguém pode compartilhar fé. A palavra diz que, na verdade, nós somos um bom testemunho em Cristo. Nós, através das boas obras e através de um bom testemunho, demonstramos a nossa fé àqueles que queiram, assim, produzir a sua fé. Embora nós estamos interligados uns aos outros por aquele que é autor e consumador da nossa fé, cada ramo, quando se faz analogia estando naquele que é a árvore da vida, cada ramo produz a sua quantidade de frutos, uns 100, outros 60, outros 30, mas sempre estando na videira verdadeira. Justamente esta produção é que vai aperfeiçoar a fé. Não se ensina fé, tampouco se compartilha fé. Ele nos concede o dom do ensino, assim como aquele que somente ensina e não pratica, ele jamais vai ter a fé, porque ele é podado por conta da incredulidade. Porque quanto mais se produz, mais se aperfeiçoa a fé. Assim como o universo, Jesus Cristo nos dá o exemplo. Tudo que ele fez, aonde ele sendo a sabedoria juntamente com Deus Altíssimo, o Criador, tudo se formou por ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E viu que era bom, haja luz, e houve luz, e fez separação de luz e trevas, e viu que era bom. Comprovou-se a qualidade, aquele que é invisível, nós contemplamos até hoje o universo que ele criou, a maior lumiar para governar o dia, a menor para governar a noite, chamada de lua. Tudo nós contemplamos, os mares e tudo que há, as estrelas, tudo obras das suas mãos e estão sujeitos ao Senhor. Mas os seres humanos, do qual é como gafanhoto diante dele, alguns resolvem ser como que devoradores, alguns não há submissão de coração e se rebelam à sua perfeita e agradável vontade. Ao invés de louvar e bendizer ao Criador,
estão sempre louvando e bendizendo a própria criatura, e por isso causa ciúmes no Senhor, que deu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia, do qual se requer duas coisas com que sua alma acompanhe: a fé em Jesus Cristo e as obras que só podem ser produzidas por ele, sendo seu imitador, o que mantém a fé. Porque aqueles que seguem são podados por conta da incredulidade. Jesus dizia, vigiai com a incredulidade. Esta é a forma que o Senhor utiliza, os colocando o véu, os podando, porque não estão a produzir os bons frutos através dele. Os dons irrevogáveis devem ser sempre produzidos através do dom excelente, o amor supremo. Ainda que oferte, venda tudo que tens e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, a palavra diz, ainda que tiveres fé de transportar os montes ao mar, sem amor nada resolve. Ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine um sino que ecoa. Assim diz o Senhor. Por isso perseverai e buscai na fonte, aquele que nos concede as boas obras para perseverar, gerando fé, assim nos diz o Senhor.